Alô, amigo, alô, amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso super curso de língua portuguesa. Eu sou o professor Daniel Vícola e esta é a nossa terceira aula. Deixa eu conferir? Terceira aula, exatamente. Terceira aula do módulo 2, o módulo referente à semântica. Essa que tem muito a nos acrescentar na nossa performance nas provas. Vamos dar uma olhada então no conteúdo dessa videoaula? Bora aqui comigo. Temos lá a nossa telinha de abertura, semântica 3, ok? Falaremos a respeito do signo linguístico. Vejam, o que eu quero que você visualize ao dar de cara com a palavra signo, aqui nos domínios da semântica. Deixa eu voltar aqui para a tela, só para ter esse papo com você. Ao observar a palavra signo, por favor, não caia lá na astrologia, não estamos falando de peixes, virgem, leão, aquário, esse tipo de coisas. Não, nada disso. Quando usa a palavra signo, a semântica está atribuindo o seu nome, a sua especificidade à palavra. Signo, nos domínios da semântica, quer dizer palavra, só que de um jeito diferente, de um jeito referente à semântica. Para a semântica, toda e qualquer palavra da língua é um signo. Por que esse nome? Signo vem do latim e quer dizer sinal, símbolo, representação. Cada palavra, portanto, é um símbolo que nos remete a uma realidade. Algo que pode ser real ou imaginário, não importa, mas que está no mundo extralinguístico e ao qual eu posso me referir por meio de significantes. Daí que, no domínio da semântica, a junção de significante e significado compõe a ideia de signo. Eu costumo usar aquela imagem do yin yang, sabe? Então, é uma amálgama, é uma junção de duas partes que meio que se misturam e se fundem na composição de uma mesma unidade, que é o signo. Quando há um significante, junta-se um significado, então semanticamente nós temos ali estabelecido um signo semântico, certo? Vamos à definição? Aquele momento de pegar o material de anotação e colocar a mão em prática. Vamos anotar. Vejam lá. O que é o signo linguístico? Para a semântica, vou até sair da tela para você visualizar todo o texto junto comigo. Para a semântica, cada palavra é um signo. E signo aqui, né, que vem do latim e significa sinal. Ser um signo assim significa ser um substitutivo de uma realidade. Cada palavra, que é um conjunto de letras e sons, pode nos remeter a um elemento do mundo extralinguístico. Uma realidade, por sua vez, para ser comunicada, pode ser substituída por um desenho, uma pintura, sons ou letras. Vejam, eu vou utilizar o exemplo aqui da nossa tela, posso até voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ficar até um pouquinho. Isso, olha só. Tá vendo a figura do dinossauro aqui do lado? Pois é, eu sei que isso é um dinossauro, não porque eu tenha visto um. Felizmente, não. E se visse, não sei se gostaria da experiência. Não sei vocês, mas é um bicho que me causa uma certa repulsa. Mas veja, eu sei o que é um dinossauro. Não porque tenha visto o animal, né, ele já não existe há milhões de anos, mas porque os livros de história, de ciências, a ficção científica no cinema, nos seriados, me mostram, né, esse bicho, esse animal, e há uma palavra, há uma sequência de sons e letras capazes de me remeter a essa ideia no universo da língua. Nesse caso, percebam aqui do meu slide, eu não estou usando nem a palavra escrita em si, eu estou usando uma imagem. Nesse caso, o elemento não verbal, é um desenho, é uma imagem, me remete ao significado do animal. Então aqui eu tenho um signo que não é um signo verbal, né? A imagem, o desenho, me remete ao significado que é o animal pré-histórico. Com isso em mente, avancemos aqui para o nosso próximo slide, em que vou aproveitar para ficar aqui no cantinho mesmo. Ó. Eu tenho literalmente desenhado. Sabem aquela situação? Não entendeu o que é que eu desenho? Tá aqui, ó, desenhado. Não dá para não entender. Eu juntei por meio dessa imagem exatamente o conceito de signo para a semântica. Então, o signo é formado, lembra que eu falei junção? Duas coisas que se juntam, né? Uma agarra na outra, uma gruda na outra e nunca mais se separam? Pois é. Então, se eu pegar a palavra dinossauro, como você vê aqui abaixo da linha preta, dinossauro em verde.
essa sequência de letras, que representa uma sequência de sons, que reproduzo quando faço a leitura em voz alta, esta sequência seria o meu significante linguístico. Ao juntar esses sons, ao juntar essas letras nesta sequência específica, eu consigo me remeter ao que está em cima, acima da linha preta, que é o significado, representado ali pela imagem, pelo desenho do dinossauro. Aqui, quando eu coloco a imagem, quando eu coloco o desenho, não vamos interpretar, como na tela anterior, um desenho, uma imagem. Pensem no dinossauro, ele próprio, ou animal. Porque se eu pensar no desenho, o desenho já é uma representação, certo? É complexo, mas você vai acompanhar o meu raciocínio. Onde você vê a figura do dinossauro, troque o que é uma figura no meu slide pelo animal, na realidade de milhões de anos atrás. Beleza? Então, a sequência de letras e de sons presente abaixo da linha preta, que são o meu significante, uma vez ditas ou uma vez escritas, essas sequências me remetem ao significado dinossauro, que é o animal pré-histórico. A junção de significante e significado compõe o conceito de signo linguístico. Tudo bem? Acompanhe a definição comigo aqui logo ao lado. Na língua, aquele elemento da realidade substituído pelo signo recebe o nome de referente. Então, é o dinossauro, é o animal que está lá na pré-história. O signo substitutivo de um referente é formado, do ponto de vista semântico, por duas faces que não se separam, o significado e o significante, certo? Então, o tempo todo, ao lidarmos com as palavras, aqui, nos domínios da semântica, estaremos trabalhando com a regulação do sentido entre essas duas instâncias, né? Entre o significado e os seus significantes, né? Ou entre os diferentes significados associados a um mesmo significante. Há várias maneiras dessa relação se construir, e é sobre isso que estamos falando, ok? Avançando aqui o nosso slide, vejam, vamos entender, vamos falar de cada uma dessas faces separadamente. O significado. Ao se associar a um significante, seja ele linguístico ou não, lembrando que o papel do significante pode ser atribuído a uma imagem, tá? E não necessariamente a palavras faladas ou escritas, o significado, numa primeira análise, poderá assumir dois comportamentos distintos: a forma denotativa ou a forma conotativa. Vamos entender isso aqui? Aqui no meu slide, você está vendo a imagem de uma sereia, certo? Da maneira como está aqui, a gente pensa naquela personagem das histórias infantis. Os contos de fada, por exemplo, há aquele conto famosíssimo de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia, né? Então você já pensa, né, nesse contexto de fábula, de contos de fadas. Ok. Quando fazemos isso, quando a nossa referência para a palavra sereia, esse significante, sereia, é esta daqui, essa criatura, metade mulher, metade peixe, a gente está pensando de forma denotativa. O nome, esse nome sereia, é dado a esse ser mitológico, a esse ser imaginário presente nas histórias de ficção, nos contos infantis. Quando o significado se associa, né, então, de forma imediata ao significante, aí nós temos a denotação. Né? Então, denotação é você pegar essa palavra e entendê-la, interpretá-la no seu sentido mais imediato. O sentido mais imediato que eu tenho para o significante sereia é esse do ser mitológico, é esse da personagem dos contos infantis, beleza? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Você presencia, claro, faça isso de uma maneira elegante, por favor, não vá ser grosseiro, né, e elogiar a mulher de forma que ela se sinta constrangida. Mas, se você vê uma mulher muito bonita e diz, puxa, que sereia, né, configurando aí um adjetivo, é óbvio que ela não é sereia no ponto de vista mitológico, mas o ser mitológico sereia é conhecido, entre outras coisas, por ser a parte humana dela, um ser de muita beleza, muito bonita. Então, ao elogiar uma mulher dizendo, poxa, que sereia, esse sereia é revestido
de um significado conotativo. Não é porque ela é, de fato, o ser mitológico, mas ela tem uma beleza tal que me permite compará-la à sereia mitológica. Entende? Então a gente vai falar desses dois registros dos signos para o universo interpretativo da semântica. Olha só que notícia legal que eu tenho para você que está assistindo a essas aulas aqui do canal da Aprovação Ágil. Eu vou liberar 7 dias grátis para você no acesso prata do aplicativo da Aprovação Ágil. E aí você vai ter acesso a mais de R$ 9.000 em cursos, com tudo que nós temos aqui de metodologia, os livros da Aprovação Ágil, os workshops, imersões, os desafios práticos e ainda acesso completo a tudo que nós temos das matérias básicas, cursos em videoaulas de português, matemática, raciocínio lógico matemático, informática, aulas práticas de engenharia reversa, gravações das mentorias, materiais enxutos de português e muito mais. 7 dias grátis. E ainda depois você consegue continuar no aplicativo por menos de R$ 1 por dia. Então, aproveite. Está disponível para vocês aqui no primeiro link da descrição e disponível por pouco tempo, tá? Então, seja rápido. Então, voltando aqui para o significado. O significado pode ser atribuído ao significante de duas formas. Ou de maneira denotativa, a palavra no seu sentido original, ou de maneira conotativa, em que eu enriqueço um significante com nuances interpretativas semânticas. Eu desloco um pouquinho o significado e aí ele passa a ser não aquele exato, não aquele primeiro, não aquele imediato, mas um significado um pouco mais trabalhado, né? Um significado um pouco mais enriquecido, associado àquele significante. Então veja lá, guarde bem essas informações e aprenda muito bem esses conceitos, que agora irei lhe mostrar. Não raro, é dessa distinção que depende a perfeita análise e interpretação dos textos nas provas. E com isso, minha gente, eu quero dizer literalmente isso, né? É desse registro, né? É dessa chavinha, conotação, denotação, que muitas vezes depende a perfeita interpretação dos textos com os quais você irá lidar. Não só nas provas, mas na vida. Tá? Então, aqui nesse trecho, o autor está fazendo uma declaração denotativa ou conotativa. Ele quer alguma coisa ao pé da letra ou ele está se utilizando de um tom figurado? Isso é um registro muito importante para que você faça a interpretação adequada, não é isso? Vamos entender direitinho quais são essas duas possibilidades de associação do significado? Voltamos aqui para os nossos slides e eu avanço em direção ao próximo, que vai nos trazer o conceito de denotação. Então vejam lá, é o emprego de um signo, ou seja, a palavra, como seu sentido mais imediato. Há uma comparação que gosto de fazer nesse ponto. Denotação, dicionário. 2 Ds, ó. Denotação, dicionário. A denotação é você atribuir o sentido mais imediato àquela palavra, àquele termo. Quer ver os exemplos? Olha lá. A pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Perceba, quando eu emprego aqui a palavra pedra, está claro, está claríssimo que eu estou falando da rocha. Um sinônimo para a palavra pedra nesta primeira frase seria justamente a palavra rocha. Pedra, rocha. E qual é o sentido mais imediato que vem à sua cabeça ao ler ou ao ouvir a palavra pedra? Rocha, não é? Esse ser, né, esse elemento, né, formado aí por compostos químicos, né, com elementos químicos que se organizam formando aquele corpo rochoso. Sentido imediato, sentido denotativo, é sempre esse do estalar de dedos. Ó. É o primeiro, é o primeirão que vem na sua cabeça. Agora veja o segundo exemplo. Tropecei numa pedra a caminho de casa. Quem diz essa frase, ou quem escreve essa frase, continua fazendo referência ao mesmo referente extralinguístico, não é? Ao mesmo significado. Pedra, sinônimo de rocha. Pedra, pedra. Não há outros significados possíveis aqui para que façamos essa leitura. E, por fim, aqueles bancos são de pedra. Eu estou falando de bancos, aqueles de sentar, ok? Aqueles bancos são de pedra. Eu estou me referindo ao material de que o banco é feito. Mais uma vez, pedra é sinônimo de rocha. Então, nos 3 exemplos, nas 3 frases, sempre a palavra pedra me remetia à mesma ideia, ao mesmo significado, ao significado de rocha. Quando isso acontece, nós dizemos semanticamente que estamos à volta com uma atribuição semântica de sentido de natureza denotativa.
Estou me valendo de denotação. Uma outra maneira popular de se chamar a denotação é dizer sentido literal ou sentido ao pé da letra. Quando a gente diz que aquilo é exatamente aquilo. O autor disse exatamente aquilo. Um pouco diferente desse registro vai ser o segundo tipo de associação de significado ao significante, que é a conotação. O que acontece quando nós associamos a conotação aos termos? Acompanhe comigo. A conotação é o emprego do signo, ou seja, da palavra, com um significado um pouco diferente do original, criado e definido pelo seu contexto de ocorrência. Observe agora os seguintes exemplos. Vejam aqui comigo, prestem muita atenção. Se eu digo assim, Rita tem um coração de pedra. Opa, peraí. É possível associar um sentido denotativo à palavra pedra nesta oração, neste contexto? Evidentemente que não, ninguém tem, isso não é possível. Um coração efetivamente de pedra. Ao usar a expressão coração de pedra, eu estou, por exemplo, fazendo uma referência ao fato de que essa pessoa, no caso Rita, é uma pessoa insensível, né? Uma pessoa que tem, né, um determinado comportamento que me faz ficar meio pé atrás com ela, né? Não confio muito nas reações de Rita. Então, Rita tem um coração de pedra, é uma pessoa de sentimentos muito duros, muito rígida, não é? Na segunda frase, já cansei. Vamos colocar uma pedra neste assunto e ponto. Nesse caso, perceba, o que é colocar uma pedra num assunto? Não é pegar a rocha e jogar na cabeça de alguém. Muito embora a gente tenha essa vontade de vez em quando, sejamos francos, sejamos sinceros. Mas não, sem violências. Colocar uma pedra no assunto é você colocar um fim naquela situação. Chega, já basta, estou farto disso. E por fim, ei, não precisa vir com 5 pedras nas mãos. Olha essa expressão, 5 pedras, 4 pedras, não importa a quantidade de pedras, mas quando alguém vem com todas essas pedras na mão, é porque essa pessoa, evidentemente, está se munindo de uma atitude violenta, atitude grosseira, algo de uma desnecessária violência. Não é isso? Então a palavra pedra aqui, nada de novo tem a ver com a rocha em si, mas com a atitude violenta de alguém. Perceba que em todos esses casos, nós associamos a palavra pedra uma conotação diferente. Aliás, a gente usa muito essa palavra no cotidiano, né? Ah, não, isso aqui tem uma conotação diferente, ou seja, eu estou associando um sentido ligeiramente diferente àquela palavra ou àquela expressão. Falar em conotações é você revestir um determinado significante de diferentes significados, a ponto de sugerir leituras diferenciadas. Então eu olho para a palavra e eu sei que ali não é pedra, pedra no sentido denotativo, é pedra num sentido desdobrado, num sentido, né, que eu vou manipulando ali para me remeter a uma outra ideia, a uma outra situação. É por isso que a conotação, popularmente, é chamada de sentido figurado, né? Você sabe, então, não é exatamente aquilo, mas é um sentido dado por aproximação. Perceba que não há nada de inexato na conotação. A conotação é tão exata quanto a denotação, ok? A diferença é que a conotação não é aquele sentido imediato. Ela é um desdobramento semântico gerado a partir do contexto de ocorrência daquela palavra, daquele termo em questão. Tudo bem? Avançando aqui, então, na nossa exposição, no nosso próximo slide, eu trago um exemplo para a gente fechar, para a gente encerrar a questão de conotação e denotação por enquanto, nesta tirinha. Observem que bacana e como isso aqui poderia perfeitamente compor uma questão de língua portuguesa das nossas mais diferentes bancas examinadoras. Vejam lá, temos 2 personagens, uma princesa e seu cavaleiro, e seu príncipe, podemos imaginar, e ela diz o seguinte no primeiro quadrinho: observe meus olhos, Brandolph, diga-me o que vê. O Brandolph, que é o namorado, no segundo quadrinho, diz: eu vejo a conjuntiva, a córnea, a íris, a esclerótica, a face anterior do cristalino, E ela, deixa pra lá. O que acontece aqui, minha gente? Aquele tipo de pergunta que o concursando, vestibulando adora. Como se explica o humor dessa tirinha? Ah, professor, eu nem achei graça, como é que eu vou analisar o humor disso? Para com essa resposta. Isso é uma muleta para a zona de conforto. Não dá para agir dessa forma dentro da prova. Quando uma questão se usa dessa expressão
justifique o humor, ou o humor da tirinha é baseado em, é porque, primeiro, está se trabalhando com um texto que é a tirinha, que normalmente é um texto humorístico. O humor faz parte da composição desse texto. Então, quando a banca pede para você examinar o humor da tirinha é baseado em, independe de você ter gostado ou não da piada, mas se você é capaz de entender quais foram os elementos ali utilizados pelo compositor desse texto, no caso o cartunista, ao compor essa mensagem. E aqui a gente facilmente explica o efeito humorístico pela oposição entre os diferentes registros de significado. A princesa, a namorada, chega para o seu namorado e fala: olhe para os meus olhos, Brandolph, diga-me o que vê. E aí o Brandolph se aproxima e diz: eu vejo a conjuntiva, a córnea, a esclerótica. Veja, ela chegou com intenções conotativas. Olhe para os meus olhos e diga o que você vê. Ela queria uma resposta romântica, apaixonada, portanto, nada objetiva, totalmente subjetiva, totalmente impregnada de conotações. E ele foi lá e deu uma descrição essencialmente descritiva, essencialmente denotativa. Ele olhou para os olhos da amada e ele disse exatamente aquilo que ele estava vendo. Ele descreveu morfologicamente os olhos da amada. Então, veja, o humor da tirinha se baseia no contraste entre as expectativas conotativas da princesa e a resposta denotativa do seu namorado, que frustrou completamente os objetivos e as intenções da princesa. Ela queria uma descrição romântica, ela queria, por exemplo, ele olhasse seus olhos e falasse sobre tudo que ela lhe inspira, e ele não. Perdeu a oportunidade de ser romântico, foi lá e deu uma descrição essencialmente descritiva, essencialmente denotativa, dizendo exatamente aquilo que estava vendo. Estão vendo? Em muitos casos, em muitas situações, muitas mesmo, para fazermos a correta interpretação dos textos, nós temos que ficar com o controle na mão, a chavinha na mão, para lá, para cá, conotação, denotação, para entender, inclusive o choque entre essas duas coisas. Gosto demais dessa tirinha porque ela expõe exatamente isso. Quando a gente chega munido de intenções conotativas e somos frustrados, pela situação denotativa, que é o oposto. Uma é o colorido do sentimental, o outro é o preto no branco do denotativo. Então, para interpretar e justificar a sua leitura, lembra do que eu disse para você? A semântica nos ajuda a justificar a leitura que fazemos. Talvez você tenha entendido o que aconteceu na tirinha, mas agora você sabe explicar, por meio de critérios técnicos, como é que se dá a construção do humor daquele texto, daquela tirinha. Tudo bem? Estão vendo por A mais B aqui nas nossas videoaulas como a semântica é importante, como a semântica é necessária. Portanto, agarra aí na mão da semântica e não solta nunca mais nessa vida. Aguardo você na nossa próxima aula, não vai se atrasar, hein? A um clique de distância aqui do lado. Aguardo você. Tchau, tchau.